eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Capítulo 1, verso 19 ao 21, diz assim: sabei isto. Então é para a gente saber, amém? É para a gente saber, que depois a gente passa a saber e nós somos libertos. Meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Amém? Então, desde já, essas palavras que nós temos falado aqui não são minhas. Amém? É de Deus. Deus está aqui. Aí nós estamos estudando a palavra de Deus. Aí eu sentado aí, Deus está falando aqui, está falando comigo e está falando com vocês. Aí eu me coloco, eu estou diante de Deus. Aí eu transmito a Deus. Se eu sou igual a Ele, eu sou superior a Ele. Entendeu? A maneira como eu recebo a palavra dele, eu revelo para ele quem ele é e quem eu sou. Eu posso revelar para ele que ele não tem nada melhor do que eu. Que ele não é mais poderoso do que eu. Eu posso revelar que ele não manda na minha vida, que ele não tem o controle da minha vida, que eu sou autossuficiente, que é a minha sabedoria que me governa, que ele não é nada disso que falam. Entendemos? Aí por isso que diz aqui, ó, presta atenção, quem está falando é Deus. Então receba com toda a mansidão. Comece desde já revelando para você que você não sou ninguém. Amém? E vai falar assim, por quê? Porque é essa palavra que pode salvar a alma. Amém? Já está eliminando a minha. Já está eliminando a tua. Amém? E só saber disso também não adianta. Eu tenho que me enquadrar. Amém, irmão? Amém? Amém ou não amém? E nós sabemos o que? A desgraça da humanidade, nós lemos aqui. Deus falou, Eva respondeu com a atitude: o Senhor não me manda. O Senhor não me manda. Eu vou fazer o que eu quero. Amém? E foi a desgraça da humanidade. Mas aqui diz, revelação bíblica, que Eva foi enganada. Apareceu uma outra voz. Eva foi enganada. Eva acreditou, escutou a palavra de Deus e depois escutou a palavra do diabo. Ela acreditou na palavra do diabo, porque o diabo falou aquilo que agradava a ela, que agradou a ela. Ela foi enganada. Amém? E é enganado o que? Ela acreditou na mentira. Deus falou que a realidade, se desobedecesse, era a morte. O diabo apareceu mentindo e falou, ó, enganou, não vai morrer nada. Não vai morrer nada, é mentira dele. Falou que Deus mentiu. Eu desobedecendo, eu estou falando que Deus é mentiroso.
porque eu não creio no testemunho que Deus deu de seu filho. Eu estou chamando ele de mentiroso também. Eva chamou Deus de mentiroso. E alguém que chamar Deus de mentiroso, dá para ser salvo? Amém, irmão? Amém? Aí em 1 Pedro, capítulo 2, um conselho do Espírito Santo. Deixa todo o engano, porque o engano é do diabo. Amém? Deixa todo o engano. Deixa, quem tem que deixar? E eu, como é que eu vou saber o engano, Senhor? Eu vou revelar, só vou revelar para tu deixar ele. Eu vou revelar o que tu não conhece. Mas vou revelar para você, comigo, você tem condições de deixar. Amém? Amém ou não amém? Em nome de Jesus. E a mensagem é que iludir, enganar é iludir. É viver numa presunção. Amém? É querer viver fora da realidade. Isso é engano. Fora da realidade. E o homem ama o engano. Jesus fala que a maioria esmagadora da humanidade vai rejeitar a realidade e vai preferir o engano. Amém? Então vai preferir viver na mentira, sob o domínio do pecado, sob a influência de Satanás. Aí Jesus revela toda essa maravilha, essas riquezas para salvar. Amém? Para salvar. E nos últimos dias, a operação do erro está aí. Não está? E Deus ia permitir, porque preferiram isso. Amém? Mas graças a Deus que existem os fiéis para continuar falando a verdade. Jesus alerta esses profetas aí, eu não enviei eles. Alerta em todo momento. Estão profetizando coisas que eu não falei. E a Bíblia diz que muitos professam ser de Deus, mas com suas obras o negam. Não adianta só palavras, amém, irmão? Não adianta eu orar certo e viver errado. Não adianta eu concordar com a verdade e depois rejeitar ela com a minha vida. Amém? A maneira como eu vivo, eu revelo em que eu acredito. O que eu falo, eu revelo. As escolhas que eu faço, eu revelo em que eu acredito. Amém? Se eu falo que a minha fé está em Jesus, a Bíblia não diz que é só isso. A Bíblia diz que quem tem fé em Jesus, vive Jesus. Amém, irmão? E a Bíblia diz que, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Realidade de Deus. Só tem uma maneira de receber a coroa da vida, sendo fiel até a morte. A Bíblia diz, viver a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém vai herdar a eternidade. Essa é a verdade. E eu penso que não é. Que eu nem ligo para viver a santificação, mas fico falando que estou salvo. Isso é engano. Amém? Isso é engano. E essa verdade, a Bíblia diz que Jesus, quando injuriava, ele não revidava, não houve engano em seus lábios. Só falou a verdade. Amém? Então, ele nunca deixou alguém enganado. Isso tudo eu faço, Senhor, desde a minha meninice, tudo isso eu faço. Já estou, então? Aí Jesus, não é isso só. Falta só você vender tudo e dar aos pobres. E pode vir que a eternidade é tua. Ainda faltava isso. Amém? Aí ficou triste e saiu. Amém? Eu não posso ser um instrumento, e nenhum cristão pode ser um instrumento de Satanás. Mentir. Deixar alguém ficar fora da realidade e nem ligar. Amém, irmão?
Amém ou não amém? Em Efésios 4, 22, louvado seja o Senhor Jesus, no 21 diz assim, no 20, mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e neles foste ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem. Amém? Quanto ao trato passado, ordem do Espírito, é uma vestimenta. Tira tudo do velho homem. Amém? Isso sou eu. Isso sou eu que passei a amar a Deus. Isso aqui é requerido de quem teve um encontro com amor. Com quem sente a alma livre do mal. Vai fazer isso. Não quer mais sujeira na alma. Não quer. Sentiu uma paz que nunca tinha sentido na vida. Sentiu uma alegria que nunca tinha sentido na vida. Já está com a alma já na eternidade, um outro mundo. Então, quem é aqui que... Eu, quando chego em casa com aquela roupa lá do trabalho, eu quero tirar logo ela. Quero tirar logo ela, eu quero tomar um banho. Roupa suja, fedida. Amém? Jesus, quando se revelou por um servo fiel que se converteu, ele olha e contempla as vestimentas sujas, fedidas. Aí quer tirar. O engano, ele sabe que foi Satanás que colocou na humanidade a mentira. E quem é de Jesus passa a odiar o mal. Quer tirar a sujeira, quer tirar o engano, quer porque quer desejar ardentemente a palavra que tira a sujeira, porque é essa palavra que pode salvar a minha alma. Como eu não vou querer ela e desfrutar dela? Amém? Então, isso não ocorre comigo. Tu está no engano. Tu não está sob a influência do Espírito. Tu ainda não se converteu. Você ainda existe a influência de Satanás na tua vida. Porque quem se converte é a influência do Espírito da verdade. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que Jesus batiza com ele. Jesus batiza com ele. E essa palavra não é minha. Não é minha. Receba com toda a mansidão. É o conselho do Espírito. Já vamos... Ontem, um acidente em Marechal. Quando eu passei com o caminhão, já estava com o corpo lá, com plástico preto, bombeiro. Aí depois, mais na frente, descobri, chegou ao meu conhecimento, que era um jovem, primeiro dia de trabalho, o ônibus, pedaços do cérebro no chão. Acabou. Acabou, pode acabar para mim hoje, para um de vocês. Pode acabar, mas com Jesus não acaba. Com Jesus não acaba. Amém? É isso, e é essa esperança que o cristão se encontra. Em esperança, somos salvos. Amém? E a esperança não está naquilo que se vê, porque aquilo que se vê, na verdade, aquilo que se vê, o mundo faz assim, ó, para a gente ver. Aí Jesus veio, coisa que a gente nunca tinha visto. É invisível. Amém? E as riquezas, as seduções, a Bíblia diz, a semente que caiu entre espinho, é aquela que há uma sedução, o engano das riquezas, os cuidados desse mundo. Tudo isso é engano. O engano das riquezas, pensando que a riqueza pode dar tudo para a gente,
O mundo não. E as preocupações do mundo, acordar já preocupado com o quê? Com o mundo. Não, a Bíblia diz que é isso que sufoca e não deixa a semente. Amém? Então, Jesus revela, sabe por quê? Quando Jesus revela e eu me encontro nesse estado, é sinal de Jesus, em Cristo posso todas as coisas. A Bíblia diz que em Cristo tem espinho e está sufocando, não está deixando os cuidados do mundo, as preocupações desse mundo, os afazeres, tudo está preocupando. Não permite florescer. A graça não evolui, a fé não é aumentada, a mansidão não se encontra, a humildade não se encontra, o amor a Deus sobre todas as coisas não se encontra. Mas a Bíblia diz que Jesus fala o que é, o porquê, mas ele fala o que é para quê. Eu não sabia, mas agora eu passei a saber. Jesus está falando, eu estou à porta e batendo, eu posso tirar os espinhos. Aí eu tenho, para que ele se revelou? Para me tirar de cena, que o problema sou eu. A salvação é de mim. Quando eu me livro de mim, aí que eu consigo me livrar do mundo. Porque sou eu que sou o pecador. E essa é a verdade, eu que sou o culpado. Não é o outro. Ele se voltou e falou, você é o culpado. Você não presta. Você leva uma vida inútil. Todos os teus pensamentos até aqui, para mim, são vão, inúteis, segundo ele. Que a sabedoria desse mundo é inútil. Ele sabe que todos os pensamentos do homem para Deus são vão. É o que está escrito. Então, desde já, se tu pensa que é alguma coisa, tu é sábio, que você... Jesus falou, ei, tu é ridículo. Tu não é ninguém. Teu pensamento só está na terra. Não serve para nada, são vãos. Para mim, são inúteis. Por isso que eu não escolho os sábios e entendidos. Você se julga sábio, inteligente, se coloca diante de mim cheio de orgulho, cheio de justiça. Se você tem por sábio nesse começo, tu tem que ser louco para ser sábio diante de mim. É humildade isso. Amém? É humildade. Olha com quem estamos diante falando. Não são minhas. É Deus. É palavra do Espírito. Não é me enxergar Ele aqui. Amém? Que eu preciso dele, todo servo fiel precisa de Jesus como qualquer um ser humano. Paulo declarou isso direto, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Quando tentavam exaltar eles para, quem somos nós? Somos só servo, é Ele que é tudo. Jesus. Amém? É Jesus. O Deus Todo-Poderoso ficou de pé e... Humanidade, meu filho, se entrega a Ele. No nome dEle. É o nome dEle que está acima de todas as coisas. Qualquer autoridade diante de Jesus tem que se dobrar. Amém? Tem que se dobrar. A nossa alma grita, a gente não sabia, clama, implora, berra, querendo um Salvador. Aí Jesus se apresentou e sou eu. Mas tem que crer. Ele é verdade, ele continua, não abre mão. O que ele fala é, eu resisto soberbo. A minha graça é para os humildes. Não adianta. Se posicionar como tal, pode esquecer. Pode esquecer. Quem é elevado na presença de Deus é o que na presença dele se rebaixa. Só dá para ser filho se ele gerar.
Senão não dá. Amém? Amém ou não amém? E vai, qual é o processo? E quando é dele, é gerado em verdadeira justiça e santidade. E a Bíblia nós lemos aqui, vai crescendo, crescendo. A Bíblia fala que vai crescendo. Vai crescendo. Em quê? A Bíblia fala, vai crescendo em aumento de Deus. Amém? Vai crescendo em aumento de Deus. Como pode Deus crescer onde? Aqui dentro. Deus e crescendo dentro de mim. Amém? Deus crescendo dentro de mim. Imagine se a gente abre a bica, bate naquele onde sai a água, né? Aí a sujeira que bate ali, ela vem, ela sobe, os pedacinhos das coisas bate, sobe porque a água bate ali. Sobe, aí faz assim para a pia. Não é assim? Porque a água bate ali. Aumento de Deus, Deus vai enchendo pelo seu Espírito e o que é sujo que está lá, que não, vai saindo. Vai saindo. E aumento de Deus, quem não tem paz, a paz dele vai crescendo. O fruto do Espírito vai se tornando uma realidade. Mas isso só é em quem? Onde o engano não se encontra. Nós não somos o que pensamos ser. E desde já, não presumais. Não presumais toda presunção. Eu sou salvo sem praticar a palavra. Toda presunção não é nada mais nada menos que engano próprio. Amém? Eu não sou piloto de avião. Eu sou motorista de ônibus, de caminhão. Eu não sou, eu sou o que eu sou. Amém? Eu sou filho de Deus. Se eu fui gerado de novo, eu sou de Jesus. Se eu ando como Ele me pede. Se alguém está em Cristo, eu estou. Deve andar como Ele andou. Mas não tem nada a ver. Não tem. A Bíblia diz que tem. Deve andar como Ele andou. Quem tem o Filho tem a vida. Então como é que eu vou andar como Jesus andou? Revelando a vida que Ele conquistou para mim, que sou dele agora. Ele é meu Salvador e Senhor. O resto é engano. E engano é o espírito do maligno que está influenciando. Mas o Senhor Jesus, Ele livra do engano. Amém? Eu não sou salvo porque eu digo que sou. Eu sou salvo, revelo, vivendo a salvação. Amém? Eu acordo inclinado para quem? Revelando quem? Vai ser revelado imediatamente quem eu sirvo, a mim ou a Jesus. E durante o dia é revelado isso na minha vida, de quem eu sou, qual é a realidade da minha vida. Amém, irmão? E já são essas palavras que podem salvar a minha alma. Amém? Não é a tua, o teu pensamento. A sabedoria desse mundo é vão para o Senhor. Amém? Me apoiar em livros escritos por homens sem Deus, loucura. Me apoiar na sabedoria desse mundo e esquecer o que Deus me ensinou, uma verdadeira loucura. Que toda a minha sabedoria, todo o meu entendimento sem Cristo caia por terra e vá para o inferno em nome de Jesus. Isso aqui está aqui para, sabe por quê? O amor puro, verdadeiro, maravilhoso, tremendo, revelou essas letras para a nossa alma. Eu não poderia conhecer Deus se não fosse isso aqui. Conhecer só de falar? Só de falar? Não, Ele me deu oportunidade e algumas pessoas conhecem. Conhece o Marechal? Conheço. Mas tem uns meninos que rodam lá todo dia, fazendo a rota.
Eu conheço, mas vocês têm intimidade. Um monte de pessoas dizem que conhece Deus, mas ele não se revelou só para a gente falar isso, ele se revelou para a gente ter intimidade. Intimidade é ele. Como é que eu tenho intimidade? Será que eu tenho intimidade com a minha esposa? Todo dia eu estou com ela. E intimidade com Deus significa revelar que todo dia eu estou com Ele. E ele disse, para fazer uma comparação, que ele é maravilhoso, ele disse, você é minha noiva. E uma noiva fiel, ele nunca deixa sozinha. Amém? Nunca deixa sozinha. Ele disse que vou, mas eu vou enviar o outro Consolador para habitar com vocês para sempre. Então não tem como eu revelar que estou sozinho, porque ele não faz isso. Se eu estou com ele, é revelado que ele está sempre comigo. E como ele é o cabeça, comandando a minha vida. Essa é a realidade da Bíblia. Amém? E é tirando esses miseráveis desse engano que eu vou ser salvo. É engano isso. E em nome de Jesus eu revelo a verdade que está em Cristo, ou vivo esse engano? Quando Deus me exorta, quando Deus fala comigo, como eu respondo a Ele? Com a minha justiça, com arrogância, com orgulho, ou fala assim, eu sei que eu não passo de um cão morto, mas eu sempre cai as migalhas. Ou então, ele falou, ele nem sabe da minha vida, ele acabou de me revelar que eu sou uma prostituta, que já tive um monte de homem, ele nem sabia, esse é o Salvador mesmo. Olha como ela descobriu que ele era o Salvador mesmo, porque falou que ela era uma prostituta. Amém? E Paulo caiu a ficha como miserável, desgraçado homem que eu sou. Olha o espírito que Jesus requer para ele fazer assim, vem que tu vai começar o Pai ser aumentado dentro de você. E é por isso, irmão. E quando acontece isso, eu oro em nome de Jesus, recebo. Porque a promessa dele, se pedir meu nome, eu farei. Pedir o quê? Claro que eu vou pedir aquilo que agrada a Deus. Pedir o quê? Aquilo que ele vai ser glorificado, não eu. Ele disse que eu vou receber, não recebo, porque eu estou fora da realidade. Ele resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Aqueles que se rendem dependem 100% da graça dele. Não se estriba mais em seus pensamentos. Não. Está totalmente dependente dessas palavras. Não discute mais. Eu já entendi a Bíblia. Paulo entendeu. Todas as argumentações mundanas dos judeus que falavam, Paulo foi usado pelo Espírito Santo. E quem é você? Sempre. Não tem espaço. O Jó, não tem espaço. Não tem. Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia só fala que eu tenho que me render. E a sabedoria de Jesus, o que é revelado, é simples. Cuidado com essas vãs filosofias, vãs sutilezas. Cuidado. Um monte de palavras persuasivas, enganando. E isso está muitas vezes aqui. Um monte de palavras que está me dominando na minha mente, não deixando eu me render. Cheio de justiça própria, achando que sou o tal, vivendo como eu sou o tal. Aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada. A Bíblia diz que pensa
ser alguma coisa, essa presunção é só engano, é inútil isso. Não sendo nada. Amém? Essa persuasão é mundana. Amém, irmão? Isso está falando na vida espiritual. Aquele que está falando só que tem fé em mim, mas não pratica, olha só, isso tu só está se enganando, tá? No dia do juízo, é a realidade que vai valer. Não é o que você falou, não é o que você pensou. É o que eu escrevi. Amém? Porque é a minha palavra que pode salvar a tua alma. Não é o teu pensamento, porque todos os teus pensamentos, projetos teus, para mim tudo é vão. É inútil, porque sempre é um ensinamento egoísta, mundano, e que leva as pessoas a se separarem de mim, da eternidade. Não é uma mente voltada para a eternidade, é para o finito, algo que já não tem uma data marcada para acabar. Então é mundano. Amém? Então, em nome de Jesus, é o Senhor que tem falado conosco. Amém? E eu tenho convicção que são poucos. Agradou a Deus a vos dar, ó pequeno rebanho. São poucos, mas em nome de Jesus que esses poucos sejamos nós. Sejamos nós que é Deus. O mundo quer que a gente fique preso nele. Satanás tirou, o que fez? O enganador. Tirou logo eles do caminho, foi lá e enganou Eva se deixou levar. Amém? A minha mente, fora de Cristo, quer isso. Quer isso todo ser humano. Todo ser humano ama o engano. Ele vive 100% fora da realidade que me traz paz. Mas é uma paz mentirosa, Jesus falou. Eu não dou a paz mentirosa, não, eu dou a eterna, a verdadeira. Mas o mundo quer enganar, iludir. Mas o inimigo, ele que age no mundo. Amém? Igrejas lotadas, pregando mentira, iludindo. E pessoas que não estão na igreja mentirosa, que mente, estão na verdade criticando a mentira, mas não vivem a verdade, achando que estão salvos só porque fala da mentira do outro e vive na mentira. E me engano, eu vivo no engano, eu estou salvo porque falo mal do outro. O outro não sabe a verdade, eu sei, mas não é salvo quem sabe a verdade, é quem vive a verdade. Passa a odiar o mal. Porque aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Amém? Está escrito, foge da aparência do mal. Falou isso para mim. Falou isso para vocês. Falou para todo mundo. Foge da aparência do mal. Qual é a minha preocupação em fugir do mal? Com o Espírito Santo eu sou capacitado a detectar aquilo que parece. Aí eu penso que estou salvo por me afastar só daquilo que é escancarado o mal. Mas o Espírito Santo em mim me capacita a fugir daquilo que parece. Então eu vejo o diabo de chifre vermelho, não presta, não vou nem me meter aí. Mas estou aqui no sapatinho, metendo mal em alguém e não vivendo a verdade, estou salvo. Não funciona com Jesus. Em seus lábios não se achou engano. Amém? Onde Jesus se encontra, é assim que funciona. Os lábios de Jesus se encontram. O Espírito que estava em Jesus se encontra no servo fiel dele, que não mente mais, odeia a mentira. Odiar a mentira é revelar que vida miserável era viver sob a influência de Satanás. Quando não acontece isso, eu também estou revelando que é muito gostoso e é prazeroso viver sob a influência de Satanás. Amém, irmão? Essa é a verdade da Bíblia.
acreditar que um assassino, alguém que apoiava matar os outros, apoiava banir as pessoas da cidade, praticar o mal, morreu e foi morar com Jesus, é chamar Deus de mentiroso, é zombar dele. Está repreendido em nome de Jesus. Acreditar que um pecador convicto, que vive na prática do pecado, vai morar no céu com Jesus, é estar completamente com a cabeça impregnada do diabo. Porque nele não habita, lá não tem trevas nenhuma. Por isso que Eva e Adão teve que sair de lá. E agora, eu praticando, andando em trevas, sou filho de Deus, vou morar com ele. Então Jesus é ministro do pecado, Espírito Santo, de maneira nenhuma, nunca, jamais. Ele é a luz do mundo. Quem me segue não anda mais em trevas. Significa, sabe o quê? Eu não falo para minha esposa o que eu falava antes. Eu não minto mais como eu mentia antes. Eu não escolho mais o que eu escolhia antes. Eu ando me desviando de tudo aquilo que entristece o Santo Espírito. Assim é a vida de quem se livrou do engano em Cristo Jesus. E com isso vou ter que dar uma resposta do julgamento. E é bom dar aqui. Tem engano ainda em mim? Tem engano me governando? Eu estou no engano e nem ligando. Foi revelado hoje que eu estou no engano. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, sabe o que é? Estamos diante de Deus, diante da revelação da palavra dele. Aqui é uma operação, uma cirurgia, onde eu tenho que ouvir a palavra dele, a miséria que eu sou, o pó que eu sou, e já vou sair desse mundo. Já quem eu sou e quem ele é. Simplesmente eu estou deitado numa maca, eu tenho que receber sim. Deitado em uma maca, recebi anestesia geral, só com o ouvido funcionando. Aplica. Faz o que o Senhor quiser, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A minha é suja, eu sou imundo, a minha é egoísta, só causa confusão para a minha alma e a alma dos outros. Me limpa, me ajuda. Aí as coisas acontecem. Fora disso, se continuar com o peitinho de pombo diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nunca vai ver a graça dele crescendo. Mas se humilhar de verdade, a graça, aumento de Deus. Eu quero mais isso para a minha vida. E ele tem me ensinado e falando para mim todos os dias, mesmo esses 21 anos pregando o que eu prego, ele tem me orientado todos os dias. Vem cá que tu pode melhorar aqui. Vem cá que tu pode melhorar aqui. Todo dia uma vigilância, porque tem espaço. Não falta espaço. E quem vive como se isso não fosse uma necessidade, eu só lamento que no dia do juízo o destino não é o céu, mas ele está dando oportunidade. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.